sexto ano. Bom, hoje é dia 16 de setembro. Nós vamos começar com a nossa aula de ensino religioso. Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês, porque nós vamos navegar um pouco na Bíblia, vamos observar alguns textos. Mas primeiro vamos começar com a nossa oração. Pai querido e eterno, nós te agradecemos por todos esses dias, Senhor, onde o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, a tua graça, a tua proteção sobre cada lar, sobre cada família. Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar essas crianças, Deus, que a tua palavra, Senhor, seja fixada no seu coração. Pai, como diz na tua palavra lá em Salmos, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, Pai, que a tua palavra fique fixada no nosso coração para que possamos ser obedientes à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Lembra que nós falamos, sobre o melhor professor, o maior mestre, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, Jesus ele nos ensinou, ensinou aquele povo de que maneira, eles deveriam viver, o que eles deveriam fazer para ganhar o reino, para herdar o reino. Jesus, ele usava todos os tipos de objetos para ensinar. Ele não era como nós hoje, que nós precisamos do telefone, precisamos do apoio do telefone, precisamos de luz, para poder fazer uma boa imagem. Não precisamos de apagador, quando a gente está na escola, apagadores, quadros. Não precisamos de pincéis, para poder, perdão, a tia aqui enrolando na língua, para poder ensinar, dar suas aulas. Jesus, ele ensinava debaixo da árvore, na montanha. Jesus ensinava no barco. Jesus ensinava em todos os lugares. Ele utilizava tudo, Tinha as parábolas de Jesus, onde ele falou sobre as ovelhas. Jesus falou sobre o bom samaritano, Jesus falou sobre o reino de Deus, a pérola escondida, que é o tesouro escondido. Então Jesus, ele falou sobre todos os assuntos através dos seus ensinamentos, através do seu testemunho. Lembra que na aula retrasada nós falamos de que um bom professor, ele não tem só falar, mas ele tem que dar um exemplo, Ele tem que ser um exemplo para que aquilo que ele ensine seja realmente levado a sério, Seja realmente que as pessoas se interessem para fazer. Já pensou? Lá no nosso livro, tem até uma imagem de uma professora e um professor, onde eles estão fumando. Não sei se é professor, Tem lá uma imagem de duas pessoas, E eles estão lá fumando e tem uma placa, mas eles estão dizendo: não fume, porque prejudica a saúde e tudo, mas eles mesmos não praticam o ensinamento que eles dão. Então o ensino, ele tem que vir acompanhado de exemplo, Você diz assim: olha, não bata em mim, mas você bate no seu colega? Então não pode. Como é que você não quer apanhar e quer bater? Por exemplo, se você não gosta também, de brincadeiras de mau gosto, de apelidos, mas você adora apelidar as pessoas, você gosta de apelidar seus colegas, você tira brincadeiras de mau gosto com seus colegas, mas quando alguém tira com você, você fica super chateado, você fica aborrecida, às vezes até bate, Então, como é que você ensina para alguém que não pode fazer aquilo e você faz com as pessoas, Então isso está errado. Em seguida, nós falamos, lá no capítulo 10, nós falamos a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus. Lá tem uma pergunta, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma pergunta para vocês. Quantas vezes a palavra Bíblia aparece na Bíblia?
Vocês lembram dessa pergunta que eu fiz? Quantas vezes, gente, vocês gostam de ler a Bíblia? Aí eu vou dar a resposta para vocês. Ela só aparece uma vez, gente. A palavra Bíblia só aparece uma vez, que é aqui, ó, na capa, né? Na capa. Então, mas por que ela só aparece agora? Porque, como também nós falamos na última aula, que o que significa a palavra Bíblia, né? É uma coleção de muitos livros. Antigamente, né, nós podemos perceber na Bíblia que tem vários escritores, né? Aqui na Bíblia tem o profeta, tem Samuel, tem Davi, tem Êxodo, Gênesis. Todos eles foram escritos por pessoas, mas só existe um autor da Bíblia. Porque o autor, como nós sabemos, é aquele que produz, né? Você pode, por exemplo, se eu quero escrever um livro, mas eu não tenho as mãos, eu por algum motivo não posso escrever aquele livro. Então eu vou ditando para alguém e alguém vai escrevendo. Ele é o autor do livro? Não. Ele é o escritor, ele escreveu, mas quem ditou, a inspiração foi minha. Então eu estou inspirando aquela pessoa a escrever. A Bíblia também. A Bíblia é um livro, né? Uma coleção de livros que foi escrito por vários homens de Deus, mas ele só tem uma inspiração. Essa inspiração vem do Espírito Santo de Deus. Deus inspirou essas pessoas a escrever. Então Deus inspirou as pessoas e eles foram lá e escreveram. O livro de Gênesis, a Bíblia, gente, embora ela venha assim toda organizadinha desse jeito, né? Mas nós temos também a Bíblia cronológica, que foram os primeiros livros que foram escritos, né? Porque aqui não, na nossa Bíblia, né? Ela não está no tempo cronológico, tá? Tem alguns livros lá no Antigo Testamento, né? Que estão em primeiro, mas eles foram escritos depois. Outra coisa. Então, inspiração, autor, a Bíblia só tem uma. Prestem atenção, gente. Prestem atenção. Olha que isso pode ser questão de prova. Quantos autores tem na Bíblia? Somente um. Quantos escritores tem a Bíblia? Aí você vai pesquisar, tá? Que eu não vou dar essa resposta fácil para vocês não, viu? Autores é aquele que inspira, aquele que vem a ideia, que dá a ideia. E o escritor é aquele que escreve. E aquele que ilustra é aquele que vai desenhando, né? Como no caso dos gibis, né? Os livros, né? Esses livros assim, ó. Né? Alguém fez essa ilustração. Isso aqui quem ilustra, né? Ele vai lá e faz através do que é escrito. Ele tem uma ideia e faz uma capa. Um capa ou então por dentro do livro, né? Como no caso aqui, ó. Alguém ilustrou esse livro, né? Então, nós falamos sobre a Bíblia, né? Que ela é dividida. Agora nós vamos conhecer mais sobre a Bíblia. No texto passado, eu perguntei para vocês por que é importante ler a Bíblia. Por que nós precisamos da Bíblia? Quando você vai tomar um remédio, eu vou exemplificar, porque eu gosto sempre de dar exemplo para poder vocês entenderem melhor. Exemplo, se você vai comprar um remédio, você comprou um remédio, você vai tomar esse remédio de qualquer jeito? Eu comprei esse remédio aqui, vou tomar, tomei. Está correto isso? Não, porque existe uma instrução naquela bula, né, que nós chamamos de bula. Existe uma instrução para que aquele remédio não te faça mal. Ou se, porventura, você tiver alergia a alguma coisa, a alguma substância daquele remédio, você não toma, para não te prejudicar. Né? Então, nós temos que ler a bula para poder saber como utilizar aquele remédio. Quando a gente vai
montar alguma coisa, os brinquedos, né? Agora, não sei se vocês têm mais aqueles brinquedos de montar alguma coisa, né? Mas quando vocês eram mais crianças, com certeza os pais de vocês, eles compravam para vocês, né, algumas coisas que precisavam ser montadas. E lá tinha uma instrução de como montar aquele brinquedo. Vou contar uma história rapidinho aqui para vocês, né? Eu tinha um enteado, né, que ele gostava muito de montar e desmontar as coisas. Então, ele tinha uma bicicleta, mas ele montava e desmontava essa bicicleta. Todas as vezes que ele desmontava, que montava novamente, a bicicleta, ele sempre deixava uma peça fora da bicicleta. E a bicicleta só vivia dando trabalho, né? Perdão, minha garganta que tá seca. Então, se ele tivesse um manual, se ele tivesse seguindo o manual, com certeza ele encontraria o lugar daquela peça que faltou, não é isso? Então a Bíblia também é o nosso guia, né? Ela nos guia como ser bons filhos, como ser bons maridos, esposas, como ser um bom cidadão. A Bíblia nos ensina como nós devemos nos alimentar, como nós devemos nos vestir, como nós devemos falar, nos comportar nos ambientes, né? Então a Bíblia explica sobre os sentimentos, explica sobre tudo. Tem uma passagem que eu acho ela muito interessante. Eu não lembro se é lá em Eclesiastes ou se é em Provérbios, mas eu acho que é em Eclesiastes, se não me engano. Eu vou procurar e mostrar para vocês. Diz assim: é melhor estar no enterro do que numa festa. Aí você pergunta, melhor estar no enterro porque melhor estar no enterro do que estar numa festa? Por quê? Porque a palavra de Deus explica também. Porque quando nós estamos no enterro, a gente fica refletindo sobre a vida, sobre como nós vivemos, como nós temos levado a vida até aquele tempo. Mas quando nós estamos numa festa, num momento alegre, a gente só quer brincar, a gente só quer curtir, só quer conversar, jogar a conversa fora, não pensa nas consequências, né? Principalmente quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente vai fazendo tanta coisa que às vezes tem prejuízos bem graves para a nossa vida. Então, por isso que é necessário a gente ler a Bíblia, se aprofundar, né, na Bíblia. Então, nós falamos, né, sobre a Bíblia e falamos também sobre como eram os escritos antigamente. Lembra que eu dei até o exemplo de Esther, né? Que ela casou com o rei Assuero, e o rei Assuero, ele também, assim como lá no livro de Daniel, também fala do rei, né? Que ele gostava de, quando ele não conseguia dormir, o que acontecia? Ele chamava o rapaz e o rapaz ficava lendo os escritos, porque, gente, do lado do rei tinha um homem, né? Que não era só um homem, tá, gente? Sempre eles iam revezando. Tudo que se passava diante do rei ou no reino era escrito. Eles tinham que escrever tudo, como se fosse um diário. Eles tinham que escrever. Se alguém for falar com o rei, tinha que escrever o assunto, a resposta do rei, o que a pessoa disse, o que aconteceu, os envolvidos. Ele tinha que descrever tudo, não poderia faltar nada, né? Então, quando o rei estava sem sono, quando ele queria saber de alguma coisa, ele ia lá, pedia para o escrivão, né, ir lá pegar aquele documento que ele queria ouvir. Então ele começava a ler, a descrever aquele dia, né, a respeito do que aconteceu. Então aí às vezes ele agarrava no sono, ou então ele tomava uma decisão. E o que aconteceu? Antigamente, né, eles utilizavam o papiro, né, como eu falei também para vocês, que na minha aula de teologia, o meu professor, né,
ele foi para Israel e ele levou, né, alguns objetos que ele comprou lá em Israel, e um desses objetos era o papiro. Gente, é muito interessante, né? É muito interessante. E o papiro, ele era uma planta, né? Que eram retirados, e ali tinha todo um processo, ele era amassado, ele era retirado todo aquele sumo, né, daquela planta, e dali, naquele processo, eles formavam os papiros, né, onde os escrivãos iam lá, né, iam lá e iam colocando tudo, escrevendo tudo. Né? Eu lembro também que eu pedi para que vocês entrassem lá no site, né, lá do livro, né, o site que está no nosso livro, e vocês tentassem fazer o papel reciclado. Vocês lembram? Também não recebi, tá, gente? Então, a Bíblia, né, é uma coleção de livros, né? São muitos livros, muitas histórias, né, que foi colocada em um livro só, ok? Outra coisa, bom... Então, lá no livro de Salmos, lá no Salmo 119, no versículo 11, né? O rei Davi, ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse também é um dos objetivos da Bíblia, né? Nós conhecermos a vontade de Deus para que a gente não peque contra Deus, não peque contra o nosso irmão, não peque contra a nossa nação, não peque contra os nossos líderes, né, professores, chefes. Então a Bíblia é um manual, gente, maravilhoso para tudo. Tudo. Às vezes eu gosto muito de ler a Bíblia. Todos os dias eu tiro um tempo, eu tenho que ler, né? E o Senhor, ele fala, ele me instrui, né? Quando eu estou muito triste, né? Alguma coisa está me angustiando, eu oro, eu vou lá ler a Bíblia, e o Senhor sempre fala através da palavra. Então você também, criança, você pode ter essa intimidade com Deus, né? Para que você cresça ouvindo a palavra, praticando a palavra. Por que Davi se tornou esse rei tão fiel a Deus, né? Que a Bíblia chama Davi de segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele obedecia, gente, ele tinha prazer na lei do Senhor, né? Tinha prazer na palavra de Deus, ele tinha prazer de cumprir a vontade de Deus, ok? Então, por isso que nós precisamos, né? Pra gente ficar cada dia melhor, né? Pra gente crescer em todos os aspectos. Então, ok? Nós vamos para o capítulo 11, já que nós refletimos um pouco. Como a nossa aula já está terminando, nós vamos só iniciar, tá, o capítulo. Na sexta-feira, a gente dá continuidade. Então, lá no livro de Lucas, bem aqui que a tia já deixou aberto, em Lucas capítulo 24, versículo 27, diz assim. Vamos lá, 24, 27, aqui está. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constatava em toda a Escritura. Então aqui essa passagem está lá em Lucas, né? É a palavra dos dois discípulos, né, que caminhavam, que iam no caminho de Emaús. Né? Esses dois discípulos viram Jesus ser crucificado e tudo, então Jesus se encontrou com ele. Eu gostaria até que vocês lessem esse versículo, esse capítulo, tá? Eles se encontraram com Jesus e eles não reconheceram Jesus, e Jesus começou a falar da palavra de Deus até do princípio até quando naquela parte onde Jesus explicava que tudo aquilo tinha que acontecer para que o reino de Deus, né, para que os homens se arrependessem. Então Jesus, ele falou, ele conhecia, porque Jesus, como diz lá em João, ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne.
E lá no versículo 44 e 45 diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Gente, é necessário abrir o nosso entendimento para a palavra de Deus. E Jesus disse isso para aquelas pessoas, né? Que era necessário, porque desde o princípio já se fala de Jesus. Então nós vamos encerrar nossa... Então nós só começamos o capítulo, tá, gente? Mas na sexta-feira a gente vai dar continuidade em todos eles. Aproveitem e leiam a Bíblia, abram o livro de vocês, vejam, né? Pesquisem, gente. Assim como as outras disciplinas, ensino religioso é muito importante, porque o ensino religioso, ele não trata de contas, né, como matemática, ele não está tratando da língua portuguesa, não está falando da língua inglês, não está falando de geografia, que apesar de que fala também, né, geografia, história, mas ele nos ensina, né, o ensino religioso, ele nos ensina, ele nos traz a consciência, né, do que fazer, ok? Então fica com Deus, Deus te abençoe até sexta-feira, ok? Não esquece de fazer as atividades, estou esperando.